Boa noite, Cleiton Aretusa. Estou aguardando um pouquinho aí, já vou convidar a Priscila para já acessar aqui a nossa live. Obrigado Ila, pela presença de vocês. Estou aguardando um pouquinho para ver se chega mais gente aí. Acredito que vai ser muito interessante o assunto de hoje. Larissa, boa noite. Victor, boa noite. Aqui no meu relógio já é 8h30, tá? Então eu vou convidar aqui a Priscila. Jennifer, boa noite. Cris, também, boa noite. Obrigado aí pela presença. Olá, olá, olá. Oi, Priscila. Bom, para mim aqui é boa noite. Acho que para você é bom dia ou boa tarde? Bom dia aqui. Agora Bom são nove e dia? meia. Nossa, Nove e 9h30. meia. Tá Pois chegando é. aí a Priscila falando da Austrália, né? Estou na Austrália. Aqui a gente está com 13 horas de diferença de fuso. Então vocês estão terminando o dia, eu estou começando. Estou sempre do lado contrário aí. Que legal. Aqui tá, pelo menos aqui onde eu tô, tá chovendo e frio e já tá, aqui são bons, que são 8h30 Eu da estava noite, né? escutando, eu estava escutando o barulho da chuva. Eu ia te perguntar se estava chovendo. É, tá, aqui tá chovendo, tá atrapalhando aí, eu vou fechar, deixa eu fechar uma janela aqui. Não está atrapalhando não. Eu escutei a hora que estava tudo quietinho ainda. Beleza. Priscila, primeiro, obrigado, né, por ter aceitado meu convite de participar aqui, né? Várias pessoas mandaram mensagens, perguntas para você esclarecer. Eu, né, já tinha dado uma fuçada aí no seu Instagram, aquele dia que a gente Sim, conversou, que eu estava vindo da Expert, né? da Você falou que Expert. tinha medo de avião também, enfim, né? E aí eu vi que o seu Sim. conteúdo é muito interessante para ajudar pais e mães, né, com esse assunto que eu julgo ser muito importante. Inclusive, eu fiz uma enquete aí no meu Instagram perguntando se as pessoas achavam que educação financeira era interessante para crianças, e um monte de gente respondeu, na verdade 100% respondeu que acha interessante. Eu tenho a mesma opinião, né? Então, eu queria que você começasse falando um pouquinho, né, sobre você, sobre o seu trabalho, o pessoal de conhecer, e aí depois a gente vai desenvolvendo e respondendo as perguntas que o pessoal me mandou aqui, que são várias, tá? Sim. Bom, primeiro, obrigada pelo espaço, porque falar de educação financeira infantil é algo ainda novo, né? Então, qualquer espaço que a gente tem para falar desse tema e para trazer realmente consciência da importância de falar de dinheiro com as crianças é super importante. Acho que vai falar que a gente é parceiro também lá do pessoal da XP, né, da aceleradora. Então, eu acho que o seu conteúdo também é muito interessante para o meu público, porque eu falo pouco ainda de investimentos aqui na página e eu acho que é um assunto que é interessante, então a gente pode até marcar uma live depois para falar exclusivamente desse assunto, né, de finanças para Legal. adultos, porque acho que os pais também precisam se preparar para poder educar financeiramente seus filhos. Bom, eu sou a Priscila, sou responsável aqui pela página @educação.financeira.infantil e eu falo sobre como falar de dinheiro com as crianças. Mas eu falo desse tema do ponto de vista muito mais comportamental. Eu sou formada em psicologia, né? Eu sou psicóloga. Então, eu trago muito mais essa vertente do comportamento, em como preparar as crianças para desenvolverem essa mentalidade mesmo e essa maneira de enxergar o dinheiro positivamente, sabendo como tomar boas decisões, sabendo como esperar, enfim, todas essas habilidades de vida que a gente começa a construir na infância, né? E que vão fazer diferença na vida financeira depois, quando a gente é adulto. Então, eu falo mais desse tema, é algo que, como eu falei, é novo ainda, as pessoas ainda têm dificuldade, né, de falar sobre dinheiro com as crianças. Muita gente não teve uma boa educação financeira e aí acha que não está preparado para falar, e aí eu estou aqui para mostrar que sim, é possível. Obviamente, a gente tem que ser um bom exemplo, mas a gente consegue aprender. Existem maneiras da gente aprender e existem maneiras da gente incluir esse tema no nosso dia a dia, na nossa rotina, para que as crianças cresçam com outra mentalidade relacionada ao dinheiro. E a gente sabe que uma criança que cresce já com essa mentalidade diferente, relacionada ao dinheiro, né, com uma educação financeira mesmo, acompanhando, né, o restante da educação dela, ela provavelmente não vai ser um adulto endividado, né? Ela vai ser um adulto que vai pensar na Exatamente. poupança dela. E aqui eu não estou dizendo da caderneta de poupança,
Eu estou dizendo de uma poupança para o futuro, né? Ela vai se pagar para no futuro ela ter uma aposentadoria melhor ou um complemento de renda, né? O que é muito importante. Eu converso muito com pessoas endividadas, sabe? E muitas vezes as pessoas me contam, né, que na casa deles a estrutura sempre foi aquela, né? Pagar contas atrasadas, eles eram pagadores de juros ao invés de recebedores de juros. E aí, quando eu vi o seu trabalho, eu achei muito legal. Primeiro que aqui no Brasil, a educação financeira está chegando nas escolas. Finalmente, assim, foi implantado, né, ainda de forma muito fraca, na minha opinião, em vários lugares, mas já está lá. As crianças, pelo menos, escutam falar em educação financeira. Eu dei uma mentoria para um professor e eu perguntei para ele assim, estava mostrando umas simulações de juros compostos e eu falei para ele assim, como que você ensina juros compostos para os seus alunos? Aí já eram, né, adolescentes. E aí, antes ele falava, eu vou responder. Deixa eu te falar como que você ensina. Você vai lá no quadro, você coloca a fórmula dos juros compostos, assusta os alunos, faz um terrorismo na cabeça deles, né, e diz, olha, não vou dar a fórmula para a prova. Nesse momento, você bloqueia o seu aluno para ele pensar só em decorar a fórmula. E ele esquece a mágica que o juros compostos pode fazer na vida dele. E como ele decorou sua fórmula, ele não aprendeu para que serve, tanto para o bem como para o mal, então ele começa a ser um pagador de juros, pegando empréstimos, fazendo financiamentos, entre outros produtos ruins que acabam minando a prosperidade dele ao longo da vida, né? Então, é interessante a criança entender um pouco sobre dinheiro. Estou curioso aqui para que você responda algumas perguntas, porque, né, várias pessoas me perguntaram quando começar a falar sobre educação financeira com a criança. A partir de que momento eu devo começar a falar sobre isso com ela? Tá. Eu acho que vale a pena começar lembrando que, assim, as nossas decisões financeiras, elas passam muito pelas nossas emoções, né? A gente toma muitas decisões baseadas nas emoções que estão envolvidas ali. Então, e a gente sabe que a gente trabalha educação emocional com as crianças desde que eles são bebês. Então, eu sempre digo que a educação financeira, ela começa desde que as crianças são bebezinhas. Se bobear, até na gravidez, né? Porque a maneira como a gente prepara o recebimento dessa criança também fala muito dessa família, fala muito de quem nós somos financeiramente, né? Então, a gente pode começar desde que eles são bebezinhos ali. Com 6 meses, quando a criança já começa a introduzir a alimentação ali, né? Essa criança ela já tem que esperar, ela já tem que aprender a esperar, ela já não entende muito bem o que ela está sentindo ali, ela fica frustrada, fica brava porque está com fome, mas ela tem que aprender a esperar. Então, ela já vai desenvolvendo habilidades que vão ser usadas depois na vida financeira dela. E aí, essa construção, ela acontece ao longo de toda a infância, né? A gente em cada fase do desenvolvimento infantil, por isso que eu acho super importante a gente entender das fases do desenvolvimento infantil, existem habilidades que a gente vai estar trabalhando com essa criança. Por exemplo, a idade da birra ali, né? Entre os 3, 4 anos que a criança começa a fazer birra. A maneira como a gente trata essa criança, como a gente acolhe essa criança na hora da birra, a maneira como a gente fala com ela sobre sentimentos, como a gente ajuda essa criança a nomear esses sentimentos, vai construir a inteligência emocional que essa criança vai usar depois na vida financeira, né? Então, se essa criança, por exemplo, e isso aconteceu muito com a gente, né, com a nossa geração, se a gente não aprendeu a falar sobre o que a gente está sentindo, se a gente não aprendeu a dar nome aos nossos sentimentos, se a gente não aprendeu a lidar com a frustração, com o medo, com a angústia, o que vai acontecer na nossa vida adulta? A gente vai encontrar maneiras de extravasar esses sentimentos. E como a gente faz isso? Muitas vezes é através de compras compulsivas, através de ou gastar demais ou poupar demais, dependendo do tipo de relação que você teve na sua casa. Então, tudo isso, desde a infância, vai construindo a relação que você vai ter com o dinheiro lá na vida adulta. Então, eu costumo dizer assim que nesses primeiros anos de vida, a gente já está educando financeiramente porque a gente já está desenvolvendo essa inteligência emocional. Aí, por volta ali dos 3 anos, a criança já começa a entender que o dinheiro existe. Né? Já começa aquelas perguntas, compra para mim? Quando a criança te disser isso, é porque ela já entende que o dinheiro existe, que o dinheiro pode ser trocado por coisas do interesse dela, embora ela não entenda toda a dinâmica do dinheiro, ela já entende que existe algo que pode ser trocado por algo que ela deseja. Então, nessa fase, a gente já consegue começar a expor a criança
às situações financeiras mesmo, né? Então, levar a criança à padaria, deixar a criança passar o cartão no caixa do mercado, deixar a criança receber o troco, levar o posto de gasolina quando você for abastecer, envolver a criança nessas atividades do dia a dia, para que ela vá vivenciando e experimentando essas negociações comerciais. Então, assim, a educação financeira, ela faz parte do dia a dia. O dinheiro, ele faz parte do nosso dia. Quando a criança não é ensinada por nós, pais, ela vai aprender de uma outra maneira, porque o dinheiro está ali na sociedade e ela está envolvida com isso. Então, ela vai acabar aprendendo, muitas vezes na escola, com os amigos, em novelas, filmes, livros, e tendo referências que não são as referências que a gente gostaria de oferecer. Então, você comentou, né, que existe a educação financeira na escola. Sim, é tímido ainda, né? Os projetos são pequenos e ela é uma matéria transversal ainda, não é uma matéria exclusiva. Mas muito do que a criança vai usar na educação financeira dela vem de nós, vem dos pais, vem dessas habilidades de vida que a criança desenvolve para poder lidar com o dinheiro. Então, algumas coisas não dá para a gente delegar para a escola. Então, por isso que eu faço esse trabalho aqui, porque eu entendo que a gente tem que tomar as rédeas dessa situação mesmo, que a gente tem que educar financeiramente os nossos filhos, porque existem valores que só nós vamos conseguir passar para eles, né? A escola não vai conseguir fazer isso. Eu concordo plenamente, né? E claro, né? Quem a criança mais observa no dia a dia são os pais, né? Então, se os pais Exatamente. eles trabalham com o dinheiro de uma forma errada, a criança vai achar que aquilo realmente é correto. Aqui em casa, por exemplo, a gente aconteceu um choque de cultura, porque na minha casa o meu pai sempre juntava o dinheiro para comprar à vista. A gente nem entendia muito aquilo, a gente ficava muito bravo até às vezes, sabe? Mas compra agora e parcela, todo mundo parcela isso aqui. Não, não comprava parcelado, né? Já quando eu casei, né, na família da minha esposa, eles compravam parcelado. E foi um choque, porque ela queria comprar parcelado, eu não queria comprar parcelado, né? A gente não tinha educação financeira. Foi logo depois que eu comecei a estudar, assim, né, me inteirar do assunto. E aí teve aquele choque de cultura. Mas a gente sempre foi muito controlado aqui. Nunca ficamos inadimplentes, não estamos devendo. E isso a gente vai passando para os nossos filhos. Ó, você comprou, você precisa pagar. Isso aqui vai ficar mais barato. Isso não dá para comprar. E eles vão observando e eles vão aprendendo. Eu sei que você tem dois filhos, tem um casal também, né? Acho que é a Sim, Ive tem um casal. e o E o Theo, né? Theo? Né? Qual Isso. que é a idade deles? A Ivy tem 8 e o Theo tem 5. Legal. Aqui em casa as idades são 8 e 14. Né? Então, meu moleque tem 14 e a minha menina tem 8 anos. E eles escutam a gente falando muito sobre dinheiro. Ó, não dá para fazer isso, ou vamos economizar para fazer isso, vamos priorizar isso aqui, né, para fazer. E isso eu acredito que seja realmente muito importante. Tem uma pergunta aqui do Matheus, que ele colocou assim, ó, o que você acha de dar mesada? Então, eu sou super a favor da mesada, é uma das bandeiras que eu levanto. Se você for olhar, né, para quem fala de educação financeira infantil, existem dois grupos, né? As pessoas que são a favor e as pessoas que são contra. Eu vou explicar o porquê de eu ser a favor. E eu entendo assim que a mesada ela é uma ótima ferramenta de educação financeira infantil, porque ela engloba vários conceitos, tanto financeiros quanto comportamentais, que a gente pode trabalhar com as crianças. Mas o que é importante deixar claro? Que a mesada ela é uma ferramenta de educação financeira para os pais. Ela nos ajuda a educar financeiramente as crianças. Né? Ela não é um salário, ela não é um prêmio, ela não é um bônus, ela não deve ser usada como punição, como castigo. Ela é uma ferramenta para educar financeiramente os nossos filhos, para que eles aprendam a usar o dinheiro. Então, assim, a partir ali dos 6, 7 anos, quando a criança já consegue fazer as operações básicas matemáticas ali, pelo menos soma e subtração, já é possível a gente incluir a mesada. O que é importante a gente saber? Que a gente vai ter que acompanhar de perto, que a gente vai ter que orientar, que essa criança ela vai ter dúvida e ela vai cometer erros e a gente vai precisar estar ali para orientar. Não é só dar o dinheiro para a criança e falar se vira, né? E aí, o que acontece muitas vezes, né? Os pais têm medo de dar mesada porque fica com receio da criança achar que o dinheiro cai do céu.
de que eles não fizeram nenhum esforço para isso. Mas, usando a mesada como uma ferramenta de educação financeira, a gente não precisa associar a nenhuma atividade de trabalho, por exemplo. A gente pode ensinar de outras maneiras como que o dinheiro chega até a nossa família através do trabalho, a importância do trabalho e tudo mais. O objetivo da mesada, ele não é esse, né? Quando a gente usa a mesada associada a tarefas domésticas, por exemplo, ou a bom comportamento, ou a boas notas, o que acaba acontecendo, né? A gente constrói com a criança uma relação distorcida entre a gente e uma relação distorcida entre o dinheiro também. Por quê? Porque nós não somos empregadores dos nossos filhos, né? O nosso papel é o de educar, e nós não podemos associar o bom comportamento a uma motivação externa, né? Então, eu vou me comportar bem para ganhar o dinheiro, e se eu não me comportar bem, vou perder esse dinheiro. Porque a gente acaba prejudicando a autoestima dessa criança e como ela se enxerga, né? Porque o valor dela passa a estar fora, passa a estar no dinheiro e não internamente. Ela não faz as coisas porque ela entende o que é certo e o que é errado, né? Quais são os comportamentos que são esperados e o que é legal dela fazer e o que não é. Ela faz simplesmente porque ela vai ganhar ou deixar de ganhar esse dinheiro. Então, eu não sou a favor de associar as tarefas domésticas ou comportamento ou boas notas à mesada, mas eu sou a favor do uso da mesada. Com a mesada, a gente pode trabalhar, assim, dos conceitos que eu vou citar alguns que a gente pode trabalhar. A gente pode trabalhar metas, a gente pode trabalhar frustração, a gente pode trabalhar tomada de decisões, a gente pode trabalhar escolhas e consequências, caro e barato, pesquisa, ensinar a criança a fazer pesquisa. Então, tudo isso, se você usar a mesada da maneira correta, você consegue trabalhar com seu filho, você consegue ensinar a criança a fazer, né? Mas é importante saber usar a mesada da maneira correta. Então, assim, eu sou a favor, mas se você for usar, use da maneira correta, se informe. Tem muito conteúdo gratuito na minha página, por exemplo, e lá você consegue entender melhor o que eu penso, como eu uso a mesada aqui em casa. Eu estou sempre compartilhando também. Às vezes, dá o dinheiro para a criança e falar assim, ó, esse dinheiro é sua mesada, se vira durante esse mês aqui e no próximo mês eu te dou o dinheiro. Isso pode trazer mais prejuízo na educação financeira dessa criança do que benefícios. A criança pode ou gastar tudo e ficar sem dinheiro e não saber o que fazer até o próximo mês, ou a criança pode desenvolver um medo de gastar o dinheiro, porque fica com medo de gastar tudo e depois não ter o dinheiro no final do mês. Então, assim, é importante o nosso acompanhamento, é importante que a gente se informe, que a gente consiga orientar essa criança no uso da mesada. Sabe que aqui em casa eu dou uma mesada para meus filhos, né? Tô pegando já algumas dicas aí para fazer algumas correções, né? Alterações. Algumas alterações, né? Mas eu acho engraçado porque a minha menina, eu me lembro que um dia a gente foi, eu estava no mercado, e eu falei, olha, eu vou comprar só o que eu vim comprar. Né? Ela falou, pai, mas eu tenho minha mesada, eu posso comprar? Eu falei, pode. Só que daí quando ela pegou, não me lembro, era algum doce, alguma coisa lá, né? Eu falei, ela falou, quanto que é? Ela falou, esse valor aqui. Aí ela chocada demais. E aí ela desistiu. Ela falou, olha, então eu não vou levar esse não, eu vou levar esse outro que é mais barato. Aí eu achei, daí ela falou assim, porque quem vai pagar sou eu, né? Eu falei, é você. Aí eu achei engraçado, porque se fosse eu que fosse pagar, ela ia pegar o mais caro. Como era ela que ia pagar, ela resolveu pegar o mais barato. Eu confesso que eu fiquei morrendo de dó na hora. E se tem Sim, a alguém gente perto, a pessoa até julga você, né? Fala, poxa vida, julga. mas que pai ruim, né? Ela quer aquele e ela não vai comprar porque é o dinheiro dela, né? Mas eu não sei se eu fiz certo, mas eu achei que ela deveria escolher, tomar essa decisão pelo valor que ela tinha, que dava para comprar, mas ela ficou talvez com o que você acabou de dizer aí, com medo de ficar sem dinheiro depois no decorrer de um período, e aí resolveu não comprar e comprou o mais barato. Você consegue, Priscila, dizer para nós assim se existe um valor específico por idade? Então, uma criança de 5 anos, qual que seria a mesada dela? Uma criança de 10 anos, que mesada ela poderia ter? Claro que a gente sabe que tem classes sociais, né, poder Uhum. aquisitivo, mas existe uma regra para isso? Existe uma sugestão, na verdade, né? A sugestão é de R$ 1 por idade da criança por semana. Então, uma criança de 5 anos receberia mais ou menos aí R$ 5 por semana. Como você disse, isso varia de acordo com
a situação familiar, se o que essa criança vai comprar com esse dinheiro ou não, as habilidades que essa criança também tem de lidar com dinheiro. Então, assim, a gente pode ou dar mais ou dar menos. Essa é uma sugestão geral, mas é o que é recomendado. A gente sempre começa com semanada, né? Dando esse dinheiro por semana, porque as crianças, principalmente as mais novas, elas têm muita dificuldade ainda de abstração. E pensar ao longo de um mês é muito abstrato para elas, né? Então a gente começa a fazer isso semanalmente para que ela vá se habituando em receber aquele dinheiro e fazer esse controle semanal para que depois a gente consiga passar para a mesada. Mas só retomando a sua situação aí, eu acho que eu agiria da mesma maneira, só para te falar, porque não é algo essencial, não é algo que você sabe que ela vai morrer de vontade, e entender quais foram as lições que ela aprendeu com isso, né? Então, ela teve a oportunidade de tomar uma decisão, ela teve a oportunidade de fazer uma comparação de preço. Eu acabei de falar isso nos meus stories, depois você vai ver, sobre como a gente enxerga o dinheiro de maneira diferente, dependendo da procedência dele. Então, se assim, o preço do produto era o mesmo, supondo que era R$ 10, mas R$ 10 para ela pagar é muito mais pesado do que R$ 10 para você pagar, concorda? Então, o valor, o peso desse dinheiro, ele tem pesos diferentes dependendo da procedência do dinheiro que vai pagar esse produto, né? Então, tudo isso ela está aprendendo nessa situação. Então, eu não acho que, embora a gente fique com dó, né? Eu acho que a gente tem que entender que essas situações elas vão acontecer corriqueiramente. Se você vai lá e compra na primeira vez, na segunda vez você vai criar a expectativa de comprar novamente. E isso vai escalando, né? Hoje é um chocolate, amanhã é um tênis, e depois de amanhã é algo mais caro, um celular, né? E a gente perde a oportunidade. A gente, no final das contas, acaba perdendo essa oportunidade de educar financeiramente. Então, eu faria a mesma coisa que você, lidaria com os julgamentos alheios, porque acontece, mas a gente tendo foco, a gente sabendo que a gente está ensinando para as crianças, a gente consegue fazer isso. E uma coisa que é legal também compartilhar aí com você, já que você tem as crianças em idades boas para trabalhar isso, eu trabalho aqui em casa muito as datas comemorativas. Então, sempre que as crianças querem comprar algo fora das datas comemorativas, eu lembro eles de que, olha, se você quer muito isso, guarda aí na sua listinha mental para a gente comprar no dia do seu aniversário, para a gente comprar no dia das crianças ou no Natal. Então, isso ajuda muito também a trabalhar esse conceito de espera, esse conceito de que a gente não compra tudo que a gente quer no momento que a gente quer, né? Então, é uma dica aí para você também, mas eu agiria exatamente da maneira como você agiu. Legal, fico feliz. Então eu acertei, né? Porque assim, uma coisa é você Sim, ensinar educação financeira para adultos, outra coisa é para criança, né? Essa questão que você falou da sim, semanada, eu me lembro que quando eu resolvi pagar uma mesada, se não me engano foi para o meu filho na época, a minha esposa, ela é formada em pedagogia. Aí ela falou, Ivan, ele jamais vai entender esse período de um mês nessa idade que ele está. Né? E eu tentei por um mês e não deu certo. Agora, se você fizer por semana, aí vai ficar mais fácil, porque um espaço de tempo mais curto, e aí ficou bem interessante. Tem uma pergunta aqui, da Cris, deixa eu ler aqui, o que seria mais interessante orientação em termos de mesada? Algo que eles queiram, tipo um lanche da escola, o cinema, o que exatamente orientar, ou o que seriam as partes dele? Acho que ela quer dizer, Cris, se eu não entender direito, você pergunta de novo, tá? Mas acho que ela quer dizer o seguinte, né? Com que ele gastar essa mesada? Porque, por exemplo, eu dei uma mesada de R$ 50 lá pro meu filho. Mas a gente saiu para tomar um sorvete. Ele vai pagar o dele, eu vou pagar o meu, né? Ou ele paga o dele, ou só quando ele estiver sozinho que ele vai comprar. Eu não vou repor dinheiro. Ah, você gastou a sua mesada que você saiu com o passeio da escola, agora você vai sair novamente e vou te dar outro dinheiro. Eu acredito que seja mais ou menos isso que ela queira saber. Se não for, sim. manda de novo aí, a gente esclarece. Eu acho que ela é uma dúvida bem comum lá na página. Quais são as responsabilidades da criança com o dinheiro da mesada, né? E isso é uma coisa que tem que ficar acordado com a criança desde que a gente começa a dar mesada. E é algo que a gente também trabalha junto com essa criança a hora que a gente começa a oferecer essa mesada. Então, sentar e conversar mesmo, né? Olha, a partir de agora, o que você acha que você pode comprar com esse dinheiro que não vai ser mais minha responsabilidade?
Aí depende, como eu falei, depende do valor que essa criança vai receber, depende do que ela gosta de consumir, do que ela não gosta. Então, assim, a gente pode começar desde coisas mais simples, como sorvete do final de semana, lanche da escola. Vou dar um exemplo que eu acho bem legal. Lanche da escola. Eu, por exemplo, não sou a favor de incluir na mesada o lanche da escola se esse é o único dinheiro que a criança tem para comprar o lanche. Então, por exemplo, os meus filhos levam lanche de casa. Então, se eles quiserem comprar algo na cantina, eles usam o dinheiro da mesada deles. Mas se eu não mandasse o lanche de casa, eu faria uma separação. Por quê? Porque a criança pode, no primeiro dia da semana, na segunda-feira, comprar lá um monte de bala para os amigos, gastar todo o dinheiro. E aí, o que você vai fazer? Você não vai dar o dinheiro do resto da semana? A criança vai ficar uma semana sem comer? Então, isso acaba complicando a educação, né? Usar a mesada como ferramenta de educação. Então, eu deixaria separado nesse caso, por exemplo. Agora, se a criança leva o lanche de casa e quer comprar alguma coisa na cantina da escola, aí você inclui o dinheiro. E aí, assim, brinquedos, no caso da sua filha que você contou que foi ao mercado e quis comprar um chocolate, nessas situações, a criança pode usar aquele dinheiro. Aqui em casa, a gente usa, por exemplo, para comprar livro, que as crianças gostam muito de livros. Então, assim, esporadicamente eu compro, mas se toda semana que a gente sai de casa e eles veem um livro e querem comprar, eu oriento para comprar com dinheiro da mesada. Meu filho é super cientista, né? Então, por exemplo, ele gosta de comprar pedra para ele analisar as pedras lá. Ele tem um livro aqui de pedras. Então, eu oriento para que eles usem o dinheiro da mesada. Quando a gente sai, vai ao museu, eu falo para eles, ó, se vocês quiserem comprar alguma coisa lá no museu, levem o dinheiro da mesada, porque a gente não vai comprar. A gente fica responsável, obviamente, pela comida, né? Enfim, o sorvete a gente acaba comprando, mas na lojinha do museu a gente não vai comprar nada. Então, ir vendo essas coisas que a criança se interessa no dia a dia e colocar ali como responsabilidade dela na mesada. Legal. A Cris respondeu aqui, a gente falou assim, ele leva. Sim, aqui eu envio o lanche todos os dias, quando ele quer na escola, ele usa o dinheiro dele. Legal, então tá fazendo conforme você disse aí que funciona melhor, né? Tem Sim, uma pergunta aqui, deixa eu ver aqui, ó. Existe uma idade ideal para começar a falar sobre dinheiro? Você falou que mais ou menos, né, toda a vida, na verdade, né? Só que com sim, 3 anos, né, você já disse que ela já começa. Você disse que a dica é, quando ela falar compra para mim, é porque ela já entendeu o que é comprado, não é dado aquilo ali, né? Então já é um exatamente. alerta Já de que entende você que o dinheiro deve existe. incluir esse assunto, né? Tem uma pergunta aqui, da Fran, que está escrito assim, deixa eu pegar aqui. Como fazer crianças que crescem em lares prósperos darem valor ao dinheiro? Eu acho que o princípio é o mesmo, tá? Para você ensinar uma criança que nasce numa família que tem mais dinheiro de uma criança que nasce numa família que tem menos dinheiro. É oferecer para a criança a educação financeira, a oportunidade dessa criança se relacionar com dinheiro. Então, não é porque a sua família tem condições de ir ao mercado e comprar um doce de R$ 10 para sua filha que você precisa comprar, né? Por isso que eu sou fã da mesada, por isso que eu acredito que a mesada pode ajudar a educar financeiramente. Então, ter esse valor da mesada para que a criança aprenda a administrar o dinheiro ajuda essa criança a entender como que o dinheiro funciona, que é importante você poupar, que é importante você doar. Aqui em casa, a gente faz da seguinte maneira, né? A gente começou com os dois. Eu comecei dando US$ 1 por semana, para eles começarem a entender o que era o dinheiro, para poder manusear, para poder comprar uma bala, um chiclete quando a gente saísse. E agora, hoje, os dois recebem US$ 5 por semana. E a gente divide esse dinheiro em 3 cofrinhos. A gente tem um cofrinho de gastos imediatos, que são esses gastos do dia a dia. Quer um sorvete? É daqui que vai tirar. Quer comprar um lanche da escola? É daqui que vai tirar. Então, 70% do valor da mesada, que é R$ 3,50, fica nesse cofrinho de gastos imediatos. 20%, que é US$ 1, fica na meta no cofrinho de poupar, que são as metas. Então, a gente define juntos, a gente tem uma meta juntos. Eu acho que eu tenho até aqui. Deixa eu ver se está aqui, eu mostro para você. A gente tem uma meta juntos, que a gente define juntos.
E eles guardam esse dinheiro para poder comprar essa meta que eles definiram. E 10% vai para doação, que é um conceito que para mim é importante, que eu quero trabalhar com eles. Então a gente junta 50 centavos e depois a gente escolhe uma causa para doar esse dinheiro. Então é uma maneira de eu trabalhar 3 pilares da educação financeira infantil com eles, somente usando a mesada. E isso independe se a criança tem acesso a muito dinheiro, se a criança não tem muito acesso a dinheiro. O dinheiro, ele é finito. Você tendo pouco ou você tendo muito, ele é finito. Não dá para você comprar tudo que você deseja, por mais rico que você seja, né? Tem limite, existe um limite. Nem que seja ir para a Lua, né? Existe um limite para você gastar esse dinheiro. Então a gente ensina isso da mesma maneira para uma criança que tem uma condição social mais baixa, de uma criança que tem uma condição social maior. Deixa eu te mostrar que caiu aqui no chão, peraí. Tá. Eu tenho aqui, ó, com as crianças, esse é tipo um joguinho, onde a gente colocou aqui o quanto eles ganham por semana até eles atingirem a meta aqui. Meu filho quer comprar um lava-lamp, que é uma dessas, eu não sei como que chama isso no Brasil, mas sabe aquelas luminárias que fica aquelas bolinhas subindo e descendo? Sim. É isso que ele quer, é isso que ele quer. Então ele tá aqui, deu acho que, sei lá, uns 3, 4 meses que ele tem que juntar de mesada aqui. E aí eu vou trabalhando com eles dessa maneira e funciona super bem. Porque no começo é difícil. Eles querem recompensa imediata, né? Então acaba não querendo guardar, quer usar aquele dinheiro para outra coisa. Mas à medida que a gente vai construindo isso com a criança, vai ficando mais fácil, eles vão compreendendo melhor e vão tendo uma relação melhor com o dinheiro também. A minha filha aqui em casa, quando ela ela perde às vezes um pouco a noção do tempo. Ela fala, pai, a minha mesada do mês passado eu não recebi ainda. Eu falei, claro que você recebeu. Você recebeu tal dia. Mas, pai, não. Ô, mãe, o pai não tá me pagando. Né? Parece que eu tô inadimplente com ela. Aí, acho engraçado que teve uma situação que ela convenceu a minha esposa a antecipar a mesada dela e comprou alguma coisa, um caderno, uns lápis, umas coisas assim, né? E aí, no mês seguinte, ela não tinha mesada, porque ela tinha feito isso e já tinha sido um acordo entre as duas. E aí passou muito tempo, aí ela perdeu essa noção. O meu menino é meio cientista também, geógrafo, ele gosta muito de pedra, plantas, enfim. Então, ele, O ele, meu é consome, assim. ele consome com muita coisa da mesada com esse tipo de coisa, né? Ele já tem um controle maior. Minha menina já é mais gastadeira, sabe? Aí tem essa diferença também, né? Porque o perfil da pessoa diz muito, né? Como ela vai gastar o dinheiro. Sim, Ela pode ser mais conservadora, né? Como a gente diz no mundo dos investimentos, mais conservador, moderado ou muito agressivo, né? Então, sim. isso diz muito. Eu vejo o perfil. E aí tem essa diferença também? Sim, tem. Obviamente, como eu falei, tem a coisa da idade, né? As crianças menores, elas têm mais dificuldade de esperar, né? Tanto que tem o teste aí do Marshmallows, que você deve já ter ouvido falar, né? Que mostra como as crianças têm dificuldade, né? De esperar para recompensas futuras. Tem isso, mas tem o perfil de cada um, por exemplo. O meu filho, ele sempre quer gastar o dinheiro, ele sempre quer usar o dinheiro para comprar alguma coisa, né? Não importa o que. A minha filha já consegue esperar mais, ela já tem as metas dela, ela já consegue trabalhar um pouco mais isso. Então, existe essa diferença. O que, no seu caso, talvez o que eu faria era, ela recebe por mês a Os mesada? dois também por mês. Por mês? Eu talvez É. mudaria o dela para semanada, viu? Ah, Eu, entendi. eu daria um passo atrás, porque eu falo isso porque a minha filha tem a mesma idade, né? E ela ainda precisa do dinheiro semanalmente, porque senão ela acaba esquecendo, ela acaba não dando muita importância, ela acaba até não movimentando esse dinheiro, porque fica meio que esquecido, assim. Então, na idade ali dos 8, 9 anos, eu acho que ainda dá para manter a semanada. Mas E aí, cada a um tem partir um de 10 perfil. anos. E, assim, É, e a partir de 10 anos, muda para mês? mais ou menos entre 10, 11, 12 anos, não tem um marco assim, né? Fez aniversário, você muda. Você vai entendendo como que aquela criança consegue se relacionar com dinheiro, né? Se ela, por exemplo, se ela consegue poupar durante um mês, isso significa que ela já consegue entender esse conceito do mês, né? Que
já está mais fácil abstrair para ela. Então, talvez seja mais tranquilo você mudar para a mesada. Mas, assim, o fato de ser semanal, eu acho que oferece a possibilidade também da gente estar toda semana falando com a criança sobre esse tema, né? Então, eu não vejo problema em estender um pouco mais ali aos 13, 14 anos, se for o caso, e continuar oferecendo semanalmente. Até porque o salário, muitas vezes, a gente recebe quinzenal, né? E a gente tem que aprender a fazer essa administração quinzenal. Você sabe que se a minha filha tiver, eu acho que ela tá no quarto lá, mas se ela estiver escutando, ela já, na hora que terminar aqui, ela já vai vir falar comigo, ela já vai querer o dessa semana, né? Ela vai falar, ela falou para mudar, já quero o dessa semana, porque ela é terrível, né? Com relação a ela, fica assim para mim, pai, minha mesada, pai, minha mesada, pai, minha mesada. É, mas Esperta, né? é demais. Priscila, me diga uma coisa. Tem uma pergunta aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Guilherme fez essa pergunta. Como fazer com que a criança sinta interesse por essa área de finanças? Deixa eu só falar uma coisa, né? Primeiro, né? Eu acho que ninguém acorda de manhã com vontade de aprender finanças. A não ser os malucos que trabalham com isso, como a gente, né? Que a gente gosta do Sim. assunto, sabe que realmente é muito importante, que transforma a vida das pessoas. Mas eu não vejo ninguém amanhecer, nossa, que vontade de fazer um curso de finanças, né? E para a criança, talvez a gente tenha um cuidado, e você pode me dizer, porque senão a gente pode traumatizar ela com relação ao dinheiro, como você já disse, que a gente pode causar alguns medos, e ela pode ser um adulto depois com total aversão ao assunto dinheiro. Hoje, quando a gente puxa esse assunto perto de qualquer pessoa, se você disser que está ganhando dinheiro ou perdendo dinheiro, as pessoas se interessam. Primeiro que ela quer saber por que você está perdendo, né? Porque ela não quer fazer igual. E se você falar que está ganhando, elas ficam mais interessadas ainda por quem é que não quer ganhar dinheiro. Dinheiro, ele pode trazer muitos benefícios se você souber utilizar. Como que a gente lida com a criança, então, para falar sobre esse assunto, até para corrigir, né, a criança, para que ela não fique traumatizada? Porque eu imagino que mesmo ela tendo a mesada, em alguns momentos a gente precisa dizer, não, olha, você não vai usar a sua mesada para comprar isso aqui. Né? Ou não, eu devo deixar ela comprar. Porque, por exemplo, é óbvio, né? Se ela quiser comprar uma bomba, eu não vou deixar. Né? Mas se ela quiser comprar, sei lá, algum brinquedo que ela já tem, né? Ou alguma coisa que você vê que não traz benefício nenhum. E aí você acha que é correto a gente dizer, não, não compra, ou não vai comprar, e proibir ela, mesmo ela tendo dinheiro, porque o que a criança vai dizer provavelmente é o quê? Ah, mas o dinheiro é meu, eu tenho minha mesada. O dinheiro não é para eu comprar o que eu quiser? E aí, o que a gente faz? O primeiro ponto, assim, é a gente trazer para o lúdico esse tema, né? Dá para ser interessante, para ser gostoso, para ser lúdico, para que a criança tenha interesse. Você falou no começo da live sobre o professor que você atende aí, né? Que ele mesmo é, ensinou os alunos lá a fórmula de juros compostos, mas não trouxe isso para a realidade, né? Então, trazer para o dia a dia, trazer para a realidade, envolver a criança nas compras do mercado. As crianças gostam muito de participar, né, dessas coisas do dia a dia e se sentirem pertencentes. Então, envolver as crianças no dia a dia já é uma maneira de tornar interessante o tema, né? Então, a gente vai estar ali, vai ao mercado, tem que gastar dinheiro, tem que olhar em casa o que tem na despensa, envolve a criança nesses processos. Isso já é uma maneira de incentivar a criança a se interessar por aquilo também. Falar desse tema sem tabu. Então, falar na mesa do jantar mesmo, fazer planos de viagem e envolver a criança, fazer planos de comprar um eletrodoméstico ou um carro novo, envolver a criança também, ouvir o que ela tem para dizer e mostrar que a gente discute esse tema e tem cuidado com o dinheiro, tem zelo com o dinheiro, como qualquer outra coisa da nossa vida. E acho que isso é um ponto. Com relação à mesada, o que é importante? Quando a gente conversar com a criança sobre ela começar a receber a mesada, já informá-la sobre isso. Falar assim, olha, eu vou te dar a mesada para que você aprenda a lidar com o dinheiro, eu vou te orientar, vou te acompanhar. E se eu achar necessário te dizer que você não vai comprar algo, eu vou te falar. Né? Se algo não está de acordo com os seus valores, não está de acordo com os valores da sua família, se seu filho quiser com 14 anos comprar droga com a mesada dele, você vai deixar? Não, né? Então a gente tem que intervir sim, e a gente pode colocar esses limites sim, e deve colocar esses limites. As crianças, elas aprendem com os limites também, né? A criança está entendendo como que o mundo funciona, ela precisa saber até onde ela pode ir, até onde ela não pode. Então, pode intervir sim. O que é importante? A maneira como a gente faz essa intervenção, né?
A gente pode intervir de uma maneira assim, não, você está proibido, não vai comprar porque quem manda aqui sou eu. Ou a gente pode explicar para essa criança o porquê que ela não pode comprar doce toda semana, todo dia na cantina da escola. Porque faz mal à saúde, porque doce a gente só come de final de semana, porque aquele dinheiro é destinado para outra coisa também. Então, saber como fazer essa comunicação também é importante, mas a gente pode sim e deve colocar esse limite. Que legal. Você sabe que, bom, o pessoal, imagino que está assistindo aí, né, acompanhando a gente, deve estar aprendendo muito, porque você falando, eu começo a lembrar de algumas situações aqui, né, que eu, com certeza, eu errei. Como eu te disse, lidar com adultos é uma coisa, lidar com criança é totalmente diferente. O cuidado é muito diferente, né? Eu fico imaginando o seguinte, porque quando a criança ela vive numa casa, por exemplo, onde existem muitas dívidas, que a gente sabe que a dívida ela vai causar, né, insônia, ansiedade, brigas entre os casais, enfim, ela começa a ver aquilo ali e ela leva o dinheiro como se fosse talvez como algo ruim, né? A gente costuma falar muito no mundo da educação financeira que a pessoa precisa lembrar que o dinheiro não é algo ruim, ele tem que saber se é uma ferramenta que precisa ser utilizada da forma correta. Quando a criança ela começa a receber os valores que ela, enfim, da mesada mesmo, se ela não tiver essa consciência, provavelmente ela vai se transformar numa pessoa endividada depois. Porque ela vai querer gastar além daquele valor, não é suficiente. Quando ela chegar na adolescência, se ela for trabalhar, sei lá, como menor aprendiz ou como estagiário, né, ela vai gastar além daquilo. E aí vai entrar uma outra figura na mão dela, que é o cartão de crédito. Hoje a gente tem bancos que liberam contas, principalmente para crianças acima de 12 anos, né? O meu filho tem uma conta, só que o meu filho, ele é muito desligado para esse assunto, sabe? Ele não liga muito. Eu falo, ó, sua mesada agora eu vou começar a te pagar no Pix, porque para você vai ser mais fácil, para mim também, senão eu tenho que ir lá no banco pegar o dinheiro. Ele vai fazer 15 anos, eu achei que era o momento de digitalizar esse processo aí para ele. Para minha filha, não. Não dá, nem se ela quisesse. O que você me diz disso, essa transição aí, né, do dinheiro físico para o digital? Consegue dizer alguma coisa para a gente? Como fazer isso? Se é correto, esperar mais? Duas coisas que eu acho importante a gente falar. Primeiro, você falou, né, que eu cometi muitos erros e tal. A maneira como a gente enxerga os nossos erros também ensina as crianças, né? A gente vai errar, o importante é a soma, né? A gente não olhar só para o erro que a gente cometeu, mas do processo como um todo. Se você cometer um erro aqui e outro ali, não tem problema. Desde que você tenha consciência, né, da importância da educação financeira e de como fazer isso da melhor maneira possível. Então, esse é um ponto. Sobre o cartão digital, eu sou super a favor, porque a gente está evoluindo para uma sociedade que, em inglês, eles chamam cashless society, né, que é a sociedade sem dinheiro. Tudo está virando digital, né? A gente é muito difícil, inclusive, eu tô aqui, ó, vou te mostrar que eu fui no banco esse final de semana, isso aqui é moeda. Tirar a moeda para poder pagar a mesada das crianças, porque não tem dinheiro, não tem, é difícil conseguir moeda, nota para poder pagar. Então, e isso vai ser cada vez mais comum. Então, a gente vai ter que, em algum momento, ensinar as crianças a usarem o dinheiro digital. E é como eu falei para você, as crianças menores, elas têm muita dificuldade de abstração. Então, começar já com o dinheiro digital pode ser prejudicial, porque a criança não tem a referência ali, né? Você vai gastando, é a tal da dor do pagamento, né? Quando você tem o dinheiro físico, você consegue sentir a dor do pagamento, você consegue ver aquele dinheiro saindo da sua carteira. Agora, com dinheiro digital, não. Por isso que construir essa base antes com dinheiro físico é importante, para depois você migrar para o digital. Mas eu acho que é importante e é necessário a gente fazer essa migração e ensinar a criança a usar o dinheiro digital também. Sabe que aconteceu um episódio também com a minha filha, que foi muito engraçado. Ela estava juntando um monte de moedas, um monte. E aí ela conversou com o vô e o vô falou para ela que aquilo era um monte de dinheiro. Alguma coisa ele comentou assim, e ela entendeu que aquilo realmente era um monte de dinheiro. Aí nós fomos saber um dinheiro no mercado, e aí ela estava com uma bolsinha com muita moeda ali, né? Só que eram muitas moedas de 10 centavos, 5 centavos, né, valores bem baixos. Só que para ela estava entendendo que aquilo era uma quantidade de dinheiro muito grande. E aí a moça do caixa no mercado falou, você não quer trocar essas moedas comigo? Eles precisavam de troco. Falei, lá, ela não entendeu, falou, ó, você vai dar as moedas para ela vai contar, né, o valor que dela vai te devolver em uma cédula, né, em dinheiro de papel. Falei para ela.
E aí eu me lembro que deu R$ 20,10. Ela devolveu 10 centavos para ela e deu R$ 20. Ela assustou na hora, né? Encheu até o olho de lágrima. Ela falou assim, mas só isso? Né? Pai, mas eu dei um monte para ela tá me devolvendo uma só, né? E aí na hora eu tive que explicar para ela, não, mas isso aqui vale tudo aquilo lá, mas o vô falou que era um monte de dinheiro, por isso que eu tô trocando. Fez uma confusão na cabeça dela. Na hora eu confesso para você que eu fiquei meio desconcertado, eu não sabia muito como explicar direito para ela, né? Tentei, né? Eu acredito que ela tenha entendido na hora lá, mas eu vi que ela ficou bem desconcertada. E por isso que eu digo, falar com adultos é uma história, falar com criança é totalmente diferente, porque você tem que entrar na mente, né, do jeito que ela entende a matemática, do jeito que ela entende aquilo ali. Exatamente. É muito importante você falar isso, porque eu tenho um curso, né? Eu tenho lá a Escola da Educação Financeira Infantil e lá eu tenho um curso para pais, para ajudar os pais a falarem de dinheiro com as crianças. E na escola eu tenho um módulo só de desenvolvimento infantil, porque é importante a gente conhecer como funciona o cérebro da criança, qual fase do desenvolvimento ela se encontra, para que você consiga fazer o bom uso das ferramentas que você tem. No seu caso aí, é um clássico, assim, das crianças acharem que um monte de dinheiro vale mais do que uma nota. Por quê? Porque as crianças ainda não têm a noção de volume nessa idade, né? Para elas, o volume é muito maior do que a quantidade. Então, trocar 100 moedas de 1 centavo por R$ 1.000, para elas, o que vale mais é a quantidade de moeda ali, né? Então, não adianta a gente querer ensinar para a criança nessa idade que não vale. A gente tem que ir construindo isso, né? Obviamente, ela aprendeu ali no susto, mas eu acho que até vale a pena se retomar isso. Eu não sei se faz tempo isso ou não. Retomar para entender se ela realmente entendeu o que aconteceu ali. Porque as crianças, nessa idade, elas ainda não têm essa noção de quantidade, de volume, sabe? Então, é isso. A gente precisa entender como funciona o cérebro da criança para poder trazer ferramentas que ajudem ela a aprender, para não prejudicar, inclusive, né? A gente, como pai, a gente sempre quer acertar, né? A gente erra querendo acertar. E quando essas situações vão acontecendo, a gente não imagina. Porque, por exemplo, você é a primeira pessoa que eu estou conversando sobre educação financeira infantil. Não tinha conversado com ninguém. E aprendi um monte já aqui, como você está dizendo, né? A gente vai ver, meu Deus, eu podia ter feito isso, eu podia ter feito aquilo, né? Eu sei que tem gente acompanhando aqui que estão grávidas, né? Ou né, tem filhos muito pequenos, ou em várias idades, não em 2 idades, como é o nosso caso, né? E com certeza essas dicas são muito preciosas. Tem uma pessoa aqui, a Cristiana, ela disse assim, ó, meu filho de 2 anos queria brincar naquelas máquinas que saem bichinhos de pelúcia. Quando falei que não tinha dinheiro, ele disse, mamãe, cartão, né? Que é Um algo que clássico acontece também. muito, né? Acontece muito, né? Ah, Quando a criança, você fala que não tem dinheiro, ela já fala, passa o cartão. Eu lembro também de uma situação, não lembro se foi com meu filho, com a minha filha, com ambos, que eles falaram, mas é só passar o cartão que você pega dinheiro. Acho que foi meu filho, que a gente tinha esse costume, né? Que como ele é mais velho, a gente acabava pegando algumas vezes dinheiro no banco, lá no caixa eletrônico. Falou, mas é só passar o cartão que o banco te dá dinheiro. Tive que explicar, não, ele não está me dando dinheiro, esse dinheiro que eu coloquei aqui dentro antes, né? Eu deixei com o banco e eu estou pegando de volta. E aí, isso que ela comentou, Cristiana, se eu não me engano, o nome dela, me remete ao cartão de crédito, porque hoje o cartão de crédito, para mim, é uma excelente ferramenta. Assim como você diz, né, que a mesada, algumas pessoas vão dizer que não concordam com a mesada, outros vão concordar, cada um tem os seus argumentos. Para mim, o cartão de crédito é excelente, sabe? Se a pessoa souber utilizar, é excelente, inclusive para ganhar dinheiro, é um cartão de crédito. Mas nós aprendemos da forma errada. Entregue um cartão de crédito na sua mão mesmo, às vezes um adolescente muito novo, e aí ele acha que simplesmente o limite que ele tem lá no cartão de crédito virou o dinheiro dele, né? E aí é que começam as situações. Eu atendo algumas pessoas que são muito novas, jovens mesmo, que estão extremamente endividados, sabe? Então entrar no rotativo do cartão, no cheque especial, aí tem consórcio, tem financiamento, tem gastos sem controle nenhum, né? E aí às vezes eu pergunto para o pessoal, olha, como da onde veio essa forma de consumir? Né? Lá em casa sempre foi assim. A gente sempre pagou a luz atrasada, a gente sempre pagou a água atrasada, né? Às vezes cortava, às vezes não, e aí a gente ia pagar. Então se tornou normal para aquela criança, né? O que é sim. prejudicial e vai provavelmente, né,
causar um dano muito grave na prosperidade dessa criança quando ela se tornar adulta, porque ela vai achar que é daquele jeito mesmo, que o dinheiro funciona assim. Enfim, é bem ruim. Tem uma pergunta aqui do Guilherme, meu grande amigo. É certo dar recompensas em dinheiro por algo que a criança faz, tipo um bônus da mesada? Olha que legal. Eu vi que o Guilherme falou que chegou depois. Depois você assiste o começo da live, Guilherme, que eu falei um pouco mais sobre remuneração de tarefas domésticas e tal. Mas só para retomar aqui, para te situar, o que eu estava falando aqui para o Ivan é que eu não sou a favor de remunerar tarefas domésticas e associar isso à mesada. Porque a gente coloca a criança, a motivação da criança para fazer algo no dinheiro e não intrinsecamente, né? Ela não aprende por que aquilo é importante, ela não aprende por que é importante tirar boas notas, por que é importante limpar, ajudar a limpar a casa, cuidar da casa que ela mora. Ela faz isso pelo dinheiro. Então, eu não sou a favor de associar a mesada com algo que a criança fez, enfim, com tarefas domésticas ou boas notas. Se você faz essa troca, geralmente eles acostumam, né? Aí vira uma moeda de chantagem, na verdade, né? Ah, eu vou fazer isso se Exatamente. você me pagar isso, né? Já escutei isso aqui em casa também, sabe? Ah, filho, faz isso pra mim. Ou, aí eles falam brincando, né? O meu menino mesmo fala muitas vezes brincando. Ah, se você me der R$ 100, eu faço isso aí. Falo, não, você vai fazer porque é obrigação sua, vamos lá. Né? A gente divide aqui, a gente vive em comunidade nessa casa. A gente é quatro, precisa dividir. Mas essa conversa sempre chega. E, de fato, é algo que parece, na minha opinião, ser algo muito interessante, porque a criança, olha, você fez isso, você passou de ano, ou tal, né? Então, vou te dar uma bonificação e pode acabar nesse costume aí de querer sempre algo em troca e não fazer mais nada de graça, né? Sim. Querer sempre Aí você o fala, dinheiro. pega um copo de água para mim. Aí a criança pergunta, o que eu ganho com isso? Aí você não sabe de onde que isso veio, mas você está lá associando a mesada com tarefas domésticas, né? Eu já vi casos de pessoas que pagam para as crianças lerem o livro, e eu entendo o propósito por trás disso, né? Eu entendo que a ideia é incentivar, mas assim, que tipo de valores que você está construindo com essa criança, né? No longo prazo, o que isso vai te custar? O que isso vai custar para o seu filho, né? A minha filha ela lê como uma doida e começou de um tempo para cá. Mas por quê? Porque ela me vê lendo, porque eu incentivo ela a ler, porque a gente lê juntas todas as noites, não porque eu pago para ela ler. Se eu pagasse, talvez seria um caminho mais fácil, talvez ela leria o dobro do que ela lê hoje. Mas no longo prazo, eu sei que isso não vai ser interessante para ela. Legal, Guilherme, não precisa pedir desculpa, não. Não tem problema. Não Imagina! tem, imagina, não tem problema, tá? O Guilherme é nosso colega lá da aceleradora também, né? Sim, com certeza. Olha só, Priscila, a gente está quase chegando no final, mas tem 8 minutinhos ainda ali, acho que Não, no pode ficar Instagram não tranquilo. vai, né? Mas olha só, quando a gente fala de criança, tem uma pergunta aqui, fizeram o seguinte, vou pegar aqui, que me mandaram várias, que algumas são repetidas. Primeiro, pediram uma indicação de livro da área financeira para crianças. Consegue indicar algum? Consigo indicar. Não existe muita coisa no mercado, mas depois na minha página tem um destaque chamado leitura. Lá tem indicação de vários livros, mas o que tem que ter em mente? Que não precisa ser só livro de educação financeira, tá? Livro que fale de emoções, livro que trabalhe, que incentive a criança a se colocar no lugar do personagem. Tudo isso ajuda a trabalhar conceitos que vão ser importantes. Mas tem os livros da Paula Andrade, que são especificamente para finanças. São livros infantis de educação financeira, então eu recomendo os livros dela. Depois vocês vão ter que procurar pelo nome dela aí, mas é a coleção da Dona Baratinha. Então, o Barato da Dona Baratinha, ele não tá aqui, senão eu mostrava para vocês. Mas os livros da Paula, quem tiver dúvida depois pode me perguntar lá. Para pais, eu gosto muito da Cássia Daqui. Então, a Cássia Daqui tem um livro que chama Como Falar de Dinheiro para o Seu Filho, que eu recomendo. O Gustavo Cerbasi também tem um livro chamado Pais Inteligentes Enriquecem Seus Filhos, então é uma recomendação também. E vira e mexe, eu tô recomendando. Você tem ele aí? Esse do Gustavo Cerbasi. Deixa eu ver se eu tenho. Eu tenho vários. Então, eu queria aproveitar o espaço, Ivan, para, se você quiser procurar o livro aí, para fazer um convite para as pessoas aqui. Não sei se você viu isso lá também, eu postei na aceleradora, eu estou postando na minha página, mas eu estou organizando, junto com o time de finanças,
a primeira semana da educação financeira infantil, com o objetivo de fazer justamente o que a gente está fazendo aqui, trazer essa consciência da importância do tema. E a gente vai ter uma série de palestrantes incríveis, assim. Vai ter a Priscila, que é do Banco Central, falando sobre educação financeira nas escolas. O Serbase vai palestrar, todo mundo está trabalhando nesse projeto gratuitamente. Então, assim, as palestras são todas de graça. E a gente quer mostrar que a educação financeira ela faz parte do dia a dia. Então, a gente vai ter pessoas do nicho da maternidade, por exemplo, a Maya Agman, que é da maternidade, falando sobre educação financeira dentro do nicho da maternidade. A gente vai ter uma pessoa falando de criptomoedas, que é o Daniel, do Dinheiro Mais Ativo. Enfim, a gente vai ter gente falando sobre esse tema, sobre vários aspectos, vários pontos de vista. Então, eu queria deixar o convite para vocês aqui, porque é um evento que é gratuito, a gente não vai cobrar nada por isso, não é um evento que a gente vai vender nada depois. É um evento mesmo de compartilhamento de conhecimento e de tornar mais acessível todas essas informações que a gente tem e que a gente não quer guardar para a gente, né? Então, fica aqui o convite para quem quiser participar. Acompanha lá na minha página e eu vou estar toda hora falando, vou direcionar vocês para o projeto também, para fazer inscrição e tudo mais. Eu vi os seus stories, vi inclusive as moedas que você postou aí, né? Falei, para que ela vai fazer com essas moedas desse jeito aqui? Fiquei curioso lá. Eu comecei a seguir, inclusive, tem uma página do projeto, né? Ou é a Tem a escola, página do né? projeto. Eu comecei a seguir lá, que eu quero acompanhar. Semana da EFI. E isso aqui tem quatro reais de moedas aqui. Então, depois eu vou abrir e tal. E o banco vem do banco assim. A gente troca nota por moeda e ela vem assim, bem enroladinha. Bem Que legal. prático. Então, eu vi lá no seu Instagram, falei, o que será que ela vai aprontar com isso aqui? E aí eu acabei vendo também o projeto. Você sabe, Priscila, que eu sou fascinado por educação financeira. Eu acho que todo mundo precisava ter, né, educação financeira. E quando eu vi o projeto lá, acho muito legal. Primeiro que eu vi o Gustavo Cerbasi, já me chamou muita atenção. Eu sou mega fã do Gustavo Cerbasi, né? Os livros dele, tem vários aqui, gosto muito da forma como ele explica, né? Muito claro. Fica aí já até como sugestão para quem quer aprender um pouco mais, né? Acho bem legal, é um diálogo que você tem com ele praticamente em cada livro, que eu acho bem interessante. E quando a gente fala de educação financeira para criança, realmente a gente não encontra muita coisa, né? A gente procura e não acha. E aí a gente vai fazendo por tentativa e erro, né? A criança vai crescendo e quando chega lá na frente, infelizmente, a gente percebe, nossa, errei nisso aqui, ou fiz isso errado. Eu, sinceramente, aprendi muito, muito mesmo. Achei muito interessante. Poderia ficar mais 2 horas aqui conversando com você, tirando dúvidas, tá? Gostei bastante. O pessoal tá mandando aí também. Vi que o pessoal gostou. É um assunto que chama muita atenção, né? Muita atenção mesmo. Então, parabéns pelo teu trabalho. Eu acho que você tem outras formas. Você tem curso também? Se alguém quiser te convidar. Eu tenho um curso lá no meu link da bio, lá tem o direcionamento para a escola. A Escola da Educação Financeira Infantil. O meu curso, gente, ele custa R$ 97. É um valor simbólico. Por quê? Nesse ano, a minha meta realmente é democratizar o acesso à informação da educação financeira infantil. Então, assim, os custos do meu curso são para pagar a plataforma e as pessoas que trabalham no meu time. O evento é gratuito. Então, assim, foi muita luta mesmo. O Thiago da XP, acho que você conhece o Thiago Godoy? Ou não? O Thiago, ele é o head de educação financeira lá da XP. Ele não está na aceleradora, ele foi uma das pessoas que ajudou na seleção. O Thiago está comigo e mais uma série de pessoas, como pessoas físicas mesmo. A gente está todo mundo dedicando tempo, investindo dinheiro também, porque no final das contas o nosso tempo também ele é dinheiro para trazer essa informação para as pessoas. Então, assim, queria contar com todo mundo que está aqui, contar com você também, para ajudar a gente a divulgar o projeto, para ajudar as pessoas a se inscreverem, porque a gente está fazendo mesmo porque a gente acredita nessa causa. E, assim, começou despretensiosamente. Eu falei, me juntei ali com esse grupo de pessoas, falei, vamos fazer a gente, né, umas lives, vamos tentar convidar algumas pessoas. E a primeira pessoa que eu convidei foi o Gustavo, e o Gustavo aceitou. E, assim, deu uma outra cara para o projeto, né? Virou um evento. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir mudar a vida de muitas pessoas. Mas, assim, aqui eu tenho certeza que tem gente que já saiu transformado, que já entendeu a importância da educação financeira infantil e já vai começar a colocar em prática.
Então, é isso. Conto com vocês, participem. A adesão das pessoas nessa semana vai fazer toda a diferença para a gente poder construir outros projetos depois, né? Então, conto com vocês aí. Já sabe quando vai acontecer? De 19 a 23 de setembro. Essa semana aqui a gente vai abrir as inscrições. Então, depois eu até compartilho com você, compartilho lá no grupo da aceleradora também. Mas essa semana a gente começa as inscrições. A Simone está entrando aí, ó. A Simone é a pessoa que está coordenando todo o projeto junto comigo. Ela está me ajudando na parte técnica aí. Então, a gente vai lançar essa semana ainda para começarem as inscrições. E aí até o dia 19, começando no dia 19 de setembro, de 19 a 23 de setembro. Aí a gente vai divulgar os palestrantes. Você me passa também, vou divulgar lá nos stories, porque ó, eu acho os trabalhos sensacional. Eu sempre digo para as pessoas, olha, a educação financeira transforma. Só que, quando a gente pega nessa base, eu sou professor universitário também, então eu vejo muitos alunos novos chegando na faculdade com alguns costumes ou com alguns vícios, né? Eu fico pensando, da onde veio isso? E se a educação financeira infantil chegar a mais pessoas, com certeza vai melhorar a vida de todo mundo. Melhora o país, melhora os empregos, enfim, vai melhorar de forma geral, né? Porque o dinheiro, sendo bem utilizado, inclusive sendo utilizado por bem, vai transformar. Então, parabéns aí pelo trabalho. Eu fiquei bem interessado mesmo, eu não tinha visto ainda, vi hoje, né? Fiquei bem interessado, vou fazer o possível para acompanhar tudo que eu conseguir, vou fazer minha inscrição lá, né? Não sei quais vão ser os horários, mas vou fazer o possível. E agora eu já virei fã, vou acompanhar o seu trabalho de perto. Que bom, fico feliz. Porque é muito legal. E a gente que tem filhos pequenos, a gente precisa de alguém que tenha experiência, porque a gente erra mesmo, né? E esse mundo das finanças, até a Aretusa que comentou ali, falou assim, é um mundo cheio de possibilidades, ou um mundo, alguma coisa ela colocou ali, e realmente, eu tenho muitos amigos que trabalham com finanças, cada um em áreas específicas, né? Vou até falar do Guilherme, que está aqui, que é uma área sensacional, ele fala muito, o trabalho dele, assim, com relação a ações ou investimentos em geral, é um dos melhores canais que eu já vi, na verdade, sabe? E agora conhecendo o seu também, né, que é outra área, né, a gente consegue ver como é amplo, né, esse universo das finanças, e agora voltado para a criança, eu, de verdade, você, minha esposa está escrevendo ali, ó, virei fã, já estou seguindo já, isso mesmo, pessoal, já começa a seguir lá a Priscila, né, e começa a acompanhar o trabalho, que eu sei que vários de vocês têm filhos ou terão, né, filhos que já estão aí encaminhados para nascer, e com certeza as dicas vão funcionar muito bem e vão transformar a vida dessa criança. Eu estou encantado com o trabalho, de verdade. Obrigada, agora todo mundo que eu for atender, todo mundo que eu for atender que é adulto, agora eu vou ficar pensando, será que aconteceu isso com essa criança? Como que foi isso aqui? Gostei bastante mesmo. Então, Priscila, obrigado mesmo, tá? Lá no começo da live você fez um convite para eu fazer uma live no seu Instagram para os pais, já está aceito, é só me chamar, tá? A gente combina a data e a gente faz. Obrigado pela disponibilidade. O pessoal que entrou, talvez depois não viu conversando com a Priscila, mas ela está lá na Austrália, está começando o dia lá, né? E, mais uma vez, né? Obrigado, parabéns, como eu disse, eu virei fã. Eu que agradeço. Tá? Vamos fazer sim, porque essa parte de investimentos, enfim, as pessoas também têm, às vezes, dificuldades na sua vida financeira, né? E tem medo de ensinar as crianças porque não tem uma boa educação financeira. Então, trazer você para conversar com os pais também, acho que vai ser super legal. Acho que vale a pena a gente dizer que é possível aprender, é possível educar financeiramente, mesmo que você não tenha tido educação, e a gente também está aqui para te ajudar a cuidar da sua vida financeira. Então, vamos marcar a live lá no nosso perfil, falar para o Guilherme aqui também, se o Guilherme quiser fazer uma live, eu estou super disponível também, quero que vocês venham no meu perfil. A gente agora que está começando a se inteirar, né, o pessoal lá da aceleradora, porque tem tanta gente que eu não estava conseguindo acompanhar, e tem muita gente legal. Eu falei com o Paulo esses dias, e tem muita gente legal, e eu acho que dá pra gente fazer um match aí com os assuntos e levar informação, né? Como que esse mundo da internet, nós precisamos concluir, né? Porque, assim, eu não conhecia o seu trabalho, mesmo estando, né, com junto lá na aceleradora, né? E como você mora longe, você falou para mim é mais difícil, para às vezes ir nos eventos presenciais, enfim, eu achei sensacional, né? Uma das coisas que a aceleradora está me dando, assim, de presente mesmo, é o contato com as pessoas, né, nesse universo das finanças. Vou citar o Guilherme de novo, que é uma pessoa que
me identifiquei muito, né? O trabalho dele eu acho sensacional. Ele já disse ali, ó, tá topado já. Ele vai fazer uma live comigo aqui também, né? A gente Isso já aí. conversou um tempo, nós não marcamos live, mas ele vai fazer, ou ele vai fazer vídeo lá no canal, não sei, né? Mas é um conhecimento muito legal também. E essa dinâmica que a gente faz, com certeza, ajuda mais pessoas a aprenderem sobre dinheiro e vai ser melhor para todo mundo, né? Então, Sim, Priscila, com mais uma vez, certeza. obrigado. Eu Já que passou o agradeço. nosso horário ali. Tá? Obrigado a você Estamos também aí, que ó. acompanhou a live aqui com a gente. Vou deixar ela gravada aqui no meu Instagram. Né? Então, quem perdeu o começo, dá uma olhadinha lá depois, que com certeza vai aprender bastante. Compartilha comigo, que eu também disponibilizo lá no meu feed. E obrigada pelo espaço para falar desse tema que é tão importante. Legal. Obrigado, tá? Fica com Obrigada, Deus. gente. Qualquer hora. Até mais. Tchau, Até. pessoal. Tchau, tchau.